Fala, galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Bom, foi difícil, hein, acompanhar aí esse jogo da seleção brasileira. A seleção brasileira acabou perdendo por 2-0 para o time do Uruguai. Campo deu algumas respostas, hein? Como o campo dá algumas respostas, é preciso fazer mudanças. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Vamos lá então, gurizada. Vamos falar a respeito aí desse duelo entre Brasil e Uruguai, 2-0 para a seleção do Uruguai. Olha, primeiro tempo foi terrível, primeiro tempo foi horrível, né? Foi um jogo bem abaixo, bem ruim das duas seleções, né? Das duas seleções. Né, foi um primeiro tempo bem ruim, um jogo muito de meio campo, jogo de muita marcação, em alguns momentos até, né, uma marcação violenta. O Brasil ficou mais tempo com a posse da bola no primeiro tempo e uma posse de bola extremamente enganosa, uma posse de bola extremamente entre os zagueiros, né, que é uma característica do time do Diniz, né, fica circulando a bola esperando o melhor momento para conseguir atacar, só que o Uruguai não deu esse espaço, o Uruguai não deu essa bola para a seleção brasileira enfiar ela entre linhas. A gente viu em várias partes do jogo, enquanto o Neymar esteve, né, em campo no primeiro tempo, né, o Neymar vindo buscar a bola na defesa para tentar, né, dar essa partida, essa velocidade pela qualidade que o Neymar tem no passe. Mas não funcionou, né? Nem com o Neymar a seleção brasileira conseguiu, né, ter esse início de jogada e esse passe acelerado para tentar pegar o sistema defensivo, né, da seleção uruguaia mal posicionada. A seleção uruguaia tem dois zagueiros bem velozes, né, o Ronald Araújo e também o Cáceres, são dois zagueiros velozes. Tem o meio-campo mais posicionado, o cão de guarda ali, que é o Ugarte, e tem dois jogadores que auxiliam ele na marcação, que fazem, né, essa perseguição a quem está com a bola muito bem feita, até que o time uruguaio consiga se defender, consiga se reposicionar defensivamente, né, que é o De La Cruz e é também o Federico Valverde, né? Eles conseguem fazer esse papel fundamental para a seleção uruguaia funcionar. Você tem dois jogadores que jogam nas extremas que também voltam para, né, adicionar mais marcação e para fechar essas linhas, né? Sem a bola, às vezes o time do Uruguai chega a fazer uma linha de 5 em proteção ao seu sistema defensivo. E aí é que o Brasil estava encontrando toda a dificuldade para conseguir entrar no sistema defensivo da seleção uruguaia. Porque o Brasil ficava muito com seus zagueiros, né? O Gabriel Magalhães, por vezes, era o cara responsável para dar a saída da bola. O Marquinhos não está num bom momento, né? Podemos dizer, não está num bom momento o Marquinhos na seleção brasileira. E o Gabriel Magalhães não conseguiu fazer isso. Achei, né, o Carlos Augusto, lateral da Internacional de Milão, um pouco tímido no apoio, ele encontrou um pouco de dificuldade. Ele é um jogador que está acostumado a jogar com uma linha de 13, então ele ficou com medo de ir apoiar e deixar, né, as costas, porque sempre estava ali posicionado pelistra, então me pareceu ele meio ressabiado em querer apoiar. O Ian não apoiou porque, né, ele teve que ficar porque o Araújo estava em cima dele, não só o Araújo, o Matias Oliveira subia muito por aquele lado, então eram dois jogadores sempre jogando em cima dele, né? E o jogador que estava jogando pela extrema, o Rodrigo, né, quando o time estava sem a bola, quando a seleção brasileira estava sem a bola, ele não voltava tanto assim para dar esse auxílio. Aí tinha que sair o Casemiro da volância para ir cobrir o Ian, para auxiliar o Ian, e aí ficava tudo desmontado o meio-campo da seleção brasileira. Não foi uma grande partida, não foi um grande jogo. Eu acho que a CBF viu que vai ter que tomar algumas decisões. Bom, para um trabalho que é um trabalho que não tem tempo para realizar, né, grandes transformações, né, eu acho que você precisa de um técnico um pouco mais pragmático. Um técnico mais resultadista, porque através de vitórias, através da confiança, você vai conseguir fazer com que os seus jogadores, né, eles entendam um pouco melhor aquilo que o técnico quer. Foi o que aconteceu com o Tite. O Tite fez o simples na chegada dele na seleção brasileira, depois que ele pegou, né, um time bem bagunçado com
né, o Dunga. Ele montou uma estrutura de time e a partir dessa estrutura de time ele acabou, né, explorando aquilo que cada jogador tem de melhor. E hoje não é isso que acontece na seleção brasileira. O Fernando Diniz está tentando implementar o conceito dele na seleção brasileira. Só que ele não tem tempo para fazer isso. Ele não tem pré-temporada, ele não tem uma semana cheia de trabalhos. Ele não tem jogo só domingo e domingo. Ele tem 2 jogos uma vez por mês. Né? Cada data FIFA ele tem, né, 2 partidas para fazer. Então, uma partida numa quinta-feira e a outra na terça-feira, sendo que os jogadores chegam completos na segunda-feira. Você tem 2 sessões de treino, sendo que uma delas é um trabalho regenerativo para os jogadores tirarem o avião do corpo e o outro é um trabalho mais leve, às vezes de reconhecimento de gramado e nada mais do que isso. Como é que você vai querer implementar, né, um novo conceito, um novo estilo, né, de jogo, né, numa seleção brasileira que vinha de um ciclo de 2 Copas do Mundo com um técnico que é um técnico vencedor, que é um técnico que ganhou muito com o clube, que é um técnico que também ganhou com a seleção brasileira, que é o Tite, e que implementou um estilo de jogar que deixou todos os jogadores confortáveis, né? Não foi por falta de futebol que a seleção brasileira foi eliminada pela Croácia. Na realidade, o que faltou ali para a seleção brasileira foi um pouco de anti-futebol. Tanto que a seleção brasileira estava com a bola e vencendo por 1-0 e queria jogar. Então, perdeu a bola e acabou tomando, né, o gol de empate. Depois, nos pênaltis, aí pesou a questão psicológica, a perna pesou, os jogadores acabaram indo mal nas cobranças de pênalti. Mas não foi por falta de futebol que a seleção brasileira foi eliminada pela seleção da Croácia. Assim também como não foi por falta de futebol que a seleção brasileira foi eliminada pela Bélgica. A Bélgica deu 2 chutes no gol e fez 2 gols. E o Brasil teve bola na trave, Courtois fazendo milagre, teve um pênalti no Gabriel Jesus que o árbitro não marcou, teve aquela bola do Renato Augusto que a bola passou tirando tinta da trave, teve o próprio gol do Renato Augusto. Enfim, não foi por falta de futebol que a seleção brasileira foi eliminada nas 2 últimas Copas do Mundo, nas quartas de final. E aí você aposta num técnico vencedor, que é o Carlo Ancelotti, você quer apostar no técnico vencedor, que é o Carlo Ancelotti, só que o Carlo Ancelotti não aceita vir agora nesse momento, porque ele tem contrato ainda com a seleção, com o time do Real Madrid, então ele quer ficar lá no Real Madrid, quer terminar o seu contrato. Aí você aposta no Fernando Diniz. Fernando Diniz, ele, em questão de hierarquia, olhando para Tite, olhando até para mesmo pro próprio Ancelotti, ele está engateando, ele está começando a carreira dele. E a gente vê que ele tem apenas um estadual. Tem muita gente que diz que não importa o título. Importa sim, porque o jogador, ele respeita o cara que é vencedor. Hierarquia no futebol se faz com vencedores. Você não respeita derrotado, você respeita vencedor. Aquele cara que ganha tem o respeito. Por mais que às vezes ele não tenha tanta qualidade, mas ele vai ter o respeito dos jogadores. O Diniz tem apenas um campeonato estadual conquistado nesse ano, em 2023. Ele pode mudar esse patamar vencendo a decisão da Copa Libertadores da América entre Fluminense e Boca Juniors. Mas ele deu fortes indícios de que ele fraqueja em momentos decisivos, né? Ele deu uma sorte incrível no jogo entre Fluminense e Internacional por causa do Ener Valencia. Se o Ener Valencia faz um daqueles 3 gols claros que ele acabou perdendo, hoje nós não estaríamos mais falando de Fernando Diniz na seleção brasileira, com toda certeza, né? Eu acho que a CBF ela recebeu um recado muito forte. Agora resta saber se o presidente Edinaldo Rodrigues, ele vai querer fazer a mudança na comissão técnica. Se ele entende também que o Fernando Diniz, ele não é um técnico para a seleção brasileira nesse momento. Talvez no futuro, talvez daqui a 4, 5 anos, 6 anos, num ciclo mais longevo de Copa do Mundo, ele consiga implementar. Ah, mas ele é tampão. Não... E isso é o que mais, às vezes, irrita, porque a gente vê na mídia muita gente fazendo um malabarismo para justificar a permanência do Fernando Diniz e para falar sobre conceitos, sobre essa baboseira toda que a gente vê muita gente com microfones importantes que reverberam falando.
Vamos pegar como exemplo o adversário, a seleção uruguaia. A seleção uruguaia tem pouco tempo de trabalho com o Marcelo Bielsa. Deve ser o mesmo período aí de trabalho do Fernando Diniz. Mesmo assim, a seleção uruguaia tem o padrão de jogo. Por que que a seleção uruguaia tem padrão de jogo? Porque é cada um no seu quadrado. Cada um joga no seu... aonde rende melhor no seu clube, aonde ele está acostumado a jogar melhor no seu clube. Não que na seleção brasileira o Fernando Diniz tenha inventado, tenha tirado o Marquinhos da zaga e tenha colocado o Marquinhos no ataque, não. Mas ele, o Bielsa, ele conseguiu explorar aquilo que cada jogador tem de melhor, né? E aí ele conseguiu fazer daquilo um time mesmo em pouco tempo, para você ver como é que é técnico. Técnico de futebol, bom técnico de futebol, em conversa com os jogadores, ele consegue arrumar o time. Na primeira passagem, na chegada do Tite, a gente viu como é que foi aquele time do Dunga. Terrível, péssimo. O Tite, em 2 treinos posicionais, parando o jogo, conversando com os jogadores, ele conseguiu melhorar o time. A seleção brasileira venceu a seleção peruana lá, né, em Lima, e a partir dali o Brasil deu uma arrancada para chegar bem para a Copa do Mundo de 2018. Na Copa do Mundo de 2022, o Brasil também fez uma boa eliminatória, teve alguns tropeços, teve alguns momentos em que o time acabou não rendendo bem, mas ainda assim era o time que tinha padrão. Hoje a gente vê, né, que o time do Diniz não tem padrão nenhum. Ele está tentando colocar o conceito dele na seleção brasileira. Não vai funcionar porque não tem tempo. Não tem tempo e ele precisa ser pragmático. Ele precisa fazer o simples, nada de inventar. Hoje ele tirou, né, o lateral direito, colocou o David Neres para jogar como lateral direito de perna invertida. Ele fez um negócio horroroso. As substituições dele foram péssimas, foram horrorosas, né? Então, se a seleção brasileira quer alguma coisa ainda em 2023, ou quer deixar alguma coisa para o próximo técnico, para o Carlo Ancelotti que vai vir, não é com o Fernando Diniz que ele vai conseguir fazer isso. Ou o Fernando Diniz assume de vez a seleção brasileira e ele repensa alguns conceitos dele de treinador para a seleção brasileira, ou a CBF vai ter que trocar de técnico e vai ter que buscar um outro treinador, porque o que a gente viu aqui, o que a gente viu nas últimas 2 partidas, um time inoperante, um time que não consegue criar contra a seleção venezuelana, que a seleção venezuelana, cara, começou a jogar futebol ontem, e literalmente começou a jogar futebol ontem, né? E o Brasil encontrou muita dificuldade. Ah, é ferrolho, ah, é antijogo, ah, é isso, ah, é aquilo. Como é que um Tite, né, os jogadores conseguiam performar e conseguiam jogar no erro do adversário? Às vezes é importante você saber explorar o erro do seu adversário. Isso também é futebol. Não é futebol só com a bola no pé, só jogando, drible, isso. Futebol também se faz com tática, com estudo, com análise de desempenho, com análise do seu adversário. Coisa que o time do Fernando Diniz não fez. Porque hoje a seleção brasileira foi completamente encaixotada pela marcação do Uruguai. O Uruguai conseguiu segurar a seleção brasileira nos primeiros 45 minutos, deu uma paulada no final do primeiro tempo, fez o gol de abertura do placar, e a partir dali o time do Uruguai ficou mais confortável na partida e o jogo uruguaio passou a sair. Incomodar, macetar a seleção brasileira. A seleção uruguaia macetou muito a seleção brasileira e a seleção brasileira não conseguiu, né, sair, né, dessa marcação. Hoje sim, dá para dizer, né, que o Marcelo Bielsa deu um nó tático na seleção brasileira, porque a seleção brasileira absolutamente não jogou. E se você for ver, se você for analisar, né, você que não quer criar uma narrativa de que defensora, né, do trabalho do Fernando Diniz, você vai ver, porque o Bielsa, ele tem praticamente o mesmo conceito do Fernando Diniz, é o mesmo estilo de jogo apoiado, saída com bola no chão, sem dar chutão, sem dar rifão, não necessariamente, né? Sem dar chutão, sem dar rifão. Se precisar jogar com a bola longa, joga com a bola longa. Se precisar sair curto, sai curto.
é uma seleção versátil. O Bielsa aprendeu muito isso com as pancadas que ele acabou levando na carreira. Isso, com certeza, o Fernando Diniz vai ter com o tempo. Mas ele tem um padrão para a sua equipe. O Fernando Diniz não tem um padrão, não deu um padrão para a seleção brasileira. Hoje a gente não sabe como é que joga a seleção brasileira. Então, é difícil, é complicado. Vamos ver o que a CBF vai tomar de atitude daqui para frente. Se vai deixar o Fernando Diniz cuidar das coisas dele lá no Fluminense, que eu acho que ele deve cuidar das coisas dele lá no Fluminense, ou se ele vai ser exclusivo da seleção brasileira, ele vai pensar, focar somente na seleção brasileira, e a partir dali ele vai ter que criar um método da seleção brasileira conseguir absorver o seu modus operandi de jogar num curto espaço, sem poder ter exaustivas repetições como a gente tem no clube. Então é difícil. Eu sempre costumo falar, tem jogador de clube, tem jogador de seleção. E a gente vê muitas vezes aqui na mídia brasileira pedindo jogadores de clube na seleção brasileira. E aí o cara chega na seleção brasileira, não joga porra nenhuma, e aí queima o jogador, e aí depois o jogador acaba entrando até em depressão. E aí você acaba, mas o jogador não rendeu, ele não teve tempo, isso, aquilo, pegou uma seleção desorganizada. Tem jogador de clube e tem jogador de seleção. Assim como tem técnico de clube, que no caso é o Fernando Diniz, e técnico de seleção, que no caso foi o técnico Tite. Eu ainda quero acreditar, quero buscar essas pessoas que queriam a cabeça do Tite numa bandeja, a cabeça do Alisson também, né? Numa bandeja, né? Porque o pessoal queimou o Alisson à torta e direito, porque o Alisson tomou gols defensáveis, porque isso, porque aquilo. O Ederson não tá fazendo nada diferente, né? Os gols que ele tá tomando são gols normais, que qualquer goleiro toma. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente, compartilha. Um baita abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente.